Bom dia, gente querida de paz e bem. Paz com você. Um abençoado domingo para todos e todas nós. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, sou presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem para toda a gente querida de paz e bem. E hoje vamos continuar esta jornada em torno da experiência do encontro com o ressuscitado. Domingo passado, nós vimos a partir da perspectiva do Evangelho de João. Neste domingo, vamos ver a partir da experiência da comunidade de São Lucas, do Evangelho de São Lucas. E aí a gente vai refletir e meditar em torno dessa experiência da ressurreição. Mas antes, para a gente não se esquecer, né? Às vezes a conversa fica boa e a gente termina se esquecendo. Aqueles toques, tá? Se você não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Curta este vídeo, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda demais na divulgação deste canal, do canal Paz e Bem, né? Aqui tem cursos, entrevistas, aqui tem uma série de atividades, tem os programas, né? Nas manhãs, em torno da pluralidade da experiência de espiritualidade, né? E também, se você puder colaborar conosco, né? Uma ajuda financeira, faça sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo. Tem o título, tem aquele textozinho que acompanha todos os vídeos. Lá embaixo, aqui, tem um link para você fazer a sua assinatura solidária, tá certo? Se você puder, sei que está muito complicado, muito difícil, mas se você puder fazer e quiser fazer, né, faça. Se você não puder, tudo bem, tá bom? Quem já é assinante, nossa gratidão. Bem, vamos lá começar a nossa reflexão, né? Esse domingo a gente continua falando da experiência do Jesus que se apresenta a seus discípulos e discípulas. Assim como no domingo passado, em que nós fomos conduzidos pelo Evangelho de João, né? Vocês lembram que a experiência do Tomé, né? E que Jesus se apresentou e ele não estava, e aí ele diz, eu só vou aceitar mesmo que ele está ressuscitado se eu tocar nas feridas dele do lado, né? E aí Jesus, 8 dias depois, se apresenta e ele toca, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Pois bem, isso é o resumão, tá? Hoje, esse relato do encontro vai ser como que revisitado a partir de uma nova perspectiva, de uma nova ótica, tá bem? A partir de uma comunidade, que é a comunidade de São Lucas. E por que eu falo em comunidade? Porque esses textos não nascem, os textos do Evangelho, da Bíblia de forma geral, mas de forma específica o Evangelho, eles não nascem assim, do nada, né? Eu resolvi não fazer nada, vou começar a escrever o Evangelho. Não foi assim. Eles nascem a partir de uma memória coletiva, né? De uma experiência que essa comunidade teve e que guardou consigo e que achou interessante preservar para as comunidades, para as pessoas que viriam depois, para nós, né? Para que essa experiência ficasse fixada, para que a gente pudesse perceber a dimensão dela. E elas tentam responder já algumas perguntas que não estão colocadas aqui, às vezes de forma explícita, mas que a gente precisa compreender. É natural que a experiência impactante, né, essa palavra que o Mauro gosta muito, impactante, essa experiência impactante do ressuscitado, logo nos primeiros cristãos, logo nos primeiros tempos,
deve ter sido realmente arrasadora, impactante. Agora, como é que as comunidades, as gerações que vieram depois, elas vão guardar isso, né? E aí é natural que as pessoas comecem a dizer, não, não aconteceu, não é verdade, isso é uma história que meus avós, meus bisavós contavam. Então era preciso trazer no texto algumas coisas que pudessem, né, afirmar exatamente essa experiência singular, rara, essa experiência realmente arrasadora, né? E arrebatadora. Então, é essa experiência que o texto, tanto em João quanto em Lucas, traz. Eu gostaria que a gente pudesse olhar a partir dessa ótica, tá? A partir dessa perspectiva. Porque os textos, a gente não precisa, né? A gente não olha assim, como quem lê qualquer coisa, uma bula de remédio. A gente lê a partir da intencionalidade desse texto. O texto tem uma intencionalidade. Ele quer dizer isso. Qual é? O que é que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte: Jesus ressuscitou. Tá? E o que é isso? Ele tenta responder através de imagens bem concretas. Vamos lá. O texto está em Lucas 24, de 36 a 48. Os dois discípulos ainda estavam falando quando Jesus se aproximou no meio deles e lhes disse: Paz para vocês. Eles ficaram espantados e cheios de medo, pensando estar vendo um espírito. Veja, aqui já há um toque. Eles pensam que estão vendo um espírito, ou seja, um espectro. Eles estão vendo uma holografia, um holograma, né, uma imagem. E para responder a essa pergunta, o texto que segue vai trazendo a concretude desse Jesus. Jesus lhes perguntou: por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Jesus aqui parece interpelar a essa comunidade depois, né? Depois da experiência do ressuscitado. Por que vocês têm dúvida que eu ressuscitei? E aí o texto tenta responder para aquela comunidade anos depois, décadas depois da ressurreição. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Interessante essa questão dos pés, né? Vamos depois trabalhar em torno disso. Sou eu mesmo. Toquem em mim e entendam que um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E aí a gente vai ver que o texto tenta apresentar Jesus na sua concretude, na sua realidade concreta, naquilo que a gente chamaria soma, corpo, não é? E aí a gente teria que perceber essa concretude. O texto está dizendo isso. Depois a gente vai tentar entender o que é que eles estão com esse texto, né? A gente pode compreender ou nos auxiliar no entendimento da experiência da ressurreição. Dizendo isso, mostrou eles as mãos e os pés, mas eles ainda não acreditavam. Né? Não acreditavam. Por causa da alegria e porque estavam assustados. Então Jesus lhe disse: vocês têm alguma coisa para eu comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e comeu diante deles. E depois lhe disse: são estas as palavras que eu lhe falei, quando ainda estava com vocês. Tinha de se cumprir tudo o que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu a inteligência deles para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Messias tinha que sofrer e ressuscitar dos mortos
no terceiro dia. Pois é, Jesus come, né, peixe na frente deles. Mais uma vez, uma imagem de concretude. O que ele está tentando dizer? O que diz logo no início? Que era um espírito, que era um espectro. Parece que não. Né? Espíritos não comem. Então é essa perspectiva aqui. E aí eles colocam o seguinte. Então ele diz que todas essas coisas tinham que acontecer. E o que é que essas... E a sua inteligência se abriu, né? O seu entendimento se abriu. O que é que ele está dizendo? O que é que, na verdade, Jesus diz para essa comunidade que escreveu esse texto? E que essa comunidade tentou preservar na memória, na sua memória e para as gerações que viriam depois dela, essa compreensão. Que Jesus é o servo sofredor. Que Jesus era aquele lá de Isaías, né? Que sofre as dores do mundo, no abandono, injustamente, que sofre dores físicas, sendo insultado, sendo humilhado, e que há um silêncio da parte de Deus em relação a isso. Que ele, mesmo sofrendo tudo, diz, eu não... Né? E é uma ideia crescente dentro da perspectiva da revelação, desde o Antigo Testamento, essa experiência daquele que sofre injustamente e que, de alguma forma, essa experiência, ela não é inútil. Essa experiência apresenta um sentido maior. Apresenta, dentro de um contexto maior, que é um contexto visto a partir da eternidade, a partir do fora, não é? Não dessa dimensão, dessa relação do mundo tridimensional, uma perspectiva muito maior. E é essa a ideia que aqui está sendo colocada. Jesus, este servo sofredor, que havia sido previsto no livro de Isaías, agora é o ressuscitado. E essa ressurreição é a ressurreição concreta de um ser humano na história. E quando eu estou dizendo concreta, eu estou dizendo completa. A ressurreição não é apenas espiritual, ou seja, ela não é uma salvação de uma dimensão, sei lá, sobrenatural, não é? Uma relação metafísica, ou uma relação, ou uma realidade extrafísica. Ela é uma relação, e é uma revelação, e ela é uma ressurreição completa. O Cristo ressuscitado é a concretude da concretude. Ele é integral. Ele é corpo, ele é espírito, ele é tudo junto e misturado numa dimensão que nos escapa. Somente isso que quer dizer. Mas como é o corpo do ressuscitado? Como é... Paulo, que é um texto antes daqui, né? Foi produzido antes desse texto. Em Tessalonicenses, tenta colocar, assim como em Coríntios, tenta colocar uma série de questões sobre como é que seria esse corpo. Bem, é um esforço da parte dele tentar explicar esse corpo ressuscitado do Cristo. A gente pode até, alguns, né, a partir de uma certa especulação,
a gente ter algumas ideias ou determinadas imagens. Mas são imagens e ideias. Essa comunidade não estava preocupada com uma filosofia ou uma especulação, vamos dizer, biológica transcendental, né, do Jesus. Esqueçam isso. Né? Inclusive porque nesse tempo a biologia, tal como a gente entende hoje, não existia. Nem a física, né, como a gente compreende a física quântica, não existia. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em dizer o seguinte: Jesus não era um espectro, não era uma imagem holográfica, vamos dizer, como a gente diria hoje. É algo concreto. E essa experiência foi concreta. Essa experiência foi radicalmente concreta. Como é que era o corpo dele, ou como esse corpo se apresentou, ou como era a natureza física quântica desse corpo. Esqueçam. Vocês, aqui não dá para entender. Apenas dizer o seguinte: ele tinha marcas do seu corpo, porque essas marcas revelavam que não era um outro Jesus de Nazaré, era aquele que tinha morrido na cruz. Era aquele que tinha sido insultado, tinha sofrido, tinha marcas nas mãos e nos pés. E a dimensão dos pés está aqui em Lucas. Eu acho que não está em outros evangelhos. Está em Lucas. Por quê? Porque está falando daquele que caminha. Daquele que caminha. E aquela caminhada, para esse povo, era uma caminhada sofrida também. Havia marcas. E ele revelava isso. Revelava e revela para o povo de hoje que essa caminhada sofrida da gente, que deixa marcas em nós, há de ressuscitar e há de se transfigurar, e as marcas não vão desaparecer de nós, mas a gente vai ressignificar. Ressurreição tem muito de ressignificação. E assim foi para esse povo. Porque a partir da experiência da ressurreição, o que era deserto, desolação, medo, angústia, sofrimento, morte, muitas coisas, né, importantes para o dia de hoje, para o contexto de hoje. Angústia, medo, morte, sofrimento. De repente, a partir do impacto com a experiência do ressuscitado, essa comunidade se transfigura. Ela ressignifica a sua história, a sua caminhada e diz: a morte não dá a última palavra. Verdadeiramente não dá a última palavra. Não pode ser a última palavra. E nem é a última palavra. Reverendo, como o senhor sabe ou como vê essa questão do corpo ressuscitado? Em relação a isso, e aí as comunidades estavam pensando, né, na iminente vinda do Cristo, falando das primeiras comunidades cristãs, né, iminente parousia de que Jesus voltaria e arrebataria a sua igreja e traria exatamente os ressuscitados. As imagens que esse povo usou para descrever isso, essa promessa, eram imagens bem concretas. E é natural que na concretude das imagens as pessoas tomassem a ideia dos ossos, né, secos, né, do Ezequiel, que os ossos vão sendo formados e os ossos começam a adquirir uma nova configuração, que na verdade é uma imagem de uma comunidade que vai se reestruturando, né, a partir do sopro do Espírito.
assim como o profeta profetiza para os ossos secos, né? As pessoas que estão secas, endurecidas, e elas começam a ficar, né, novamente com carne, novamente vivas. As imagens que esse povo colocava é exatamente que para nós seria como que uma espécie de restauração do cadáver, né? De cadáveres. E eu acredito que essa imagem não ajudou muito a compreender a experiência da ressurreição. Porque a experiência da ressurreição, ela passa por uma dimensão mais profunda. Passa por ressignificar a vida, a nossa vida, a vida da nossa comunidade, que diante do deserto, diante da aridez, da secura, diante do desencanto, do desamparo, do abandono, das feridas, da morte, das sequelas da Covid, para além de tudo isso, o deserto produz suas flores. O mandacaru floresce. Aquilo que era deserto, agora é jardim. E como diz muito bem o Rubem Alves, esse jardim é nada mais, nada menos do que aquele jardim lá, não é? Lá do início da nossa história. A metáfora do jardim é a metáfora do sonho de um povo que vive no deserto. Para um povo que vive no deserto ou no sertão de Pernambuco, né, do Nordeste, as primícias da chuva, as primeiras chuvas, é a esperança de dias melhores, do florescer do sertão. E quem anuncia? O mandacaru. O mandacaru quando flora na seca, não é? É o sinal que a chuva chega no sertão. É nessa perspectiva que a ressurreição nos coloca, nos diz. E que meu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados e de todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Ou seja, vocês vão dar testemunho assumindo essa dimensão na vida de vocês. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Tá? Então, mais do que uma regeneração de cadáveres, né, a gente precisa ver a ressurreição como algo que acontece na história da humanidade, que acontece em nossas vidas e que cremos, há de continuar, né, depois que esse estágio, esse momento aqui terminar. Essa comunidade estava, na verdade, falando de uma experiência que mudou e impactou a vida a ponto deles deixarem de ser uma comunidade medrosa, uma comunidade perplexa, uma comunidade desorientada, angustiada, em uma comunidade do esperançar, uma comunidade da alegria, a comunidade do encontro, a comunidade da partilha do pão, da comunhão, do pão em todas as mesas, do começar agora, do fazer a diferença. Que é dentro dessa perspectiva que a gente possa continuar a nossa caminhada. Deus nos abençoe,
Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Que Deus seja conosco, agora e para sempre. Amém. Deixo aqui o convite, né, para aqueles e aquelas que quiserem também orar conosco. 21 horas mais tarde, 9 horas da noite, o ofício no fim do dia. Tá bom? Para a gente orar e, entre irmãos e irmãs, a gente compartilhar também essa fé, essa experiência comum do ressuscitado. Tá bom? Orando por nós, orando pelo mundo, orando pelas pessoas, você será bem-vindo e bem-vinda, se vier em paz e bem. Tenhamos um domingo verdadeiramente abençoado. Que tenhamos um domingo cheias da esperança, do amor e da fé que nasce dessa experiência impactante do ressuscitado. Tchau, galerinha de paz e bem.